A paz do Senhor a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula do Centro de Treinamento Baraque. Se você ainda não me conhece, sou o tio Rogério, pastor da Primeira Igreja da Criança em Campinas, e na aula de hoje nós vamos falar sobre os departamentos do Ministério Infantil. Nós queremos conversar um pouquinho sobre os diferentes tipos de departamentos dentro do Ministério Infantil. Lembrando sempre, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva. Deixa o teu comentário, diga o quanto essa aula abençoa a tua vida. Tudo isso é muito importante para deixar o nosso canal mais relevante. Eu atuo mais de 20 anos dentro do Ministério Infantil e uma das grandes dificuldades que nós temos visto é a compreensão da importância de departamentos no Ministério Infantil e a sua finalidade. Muitas pessoas dentro do Ministério Infantil, quando falamos de departamentos, acham que os departamentos são independentes e que se eu faço parte de um departamento, eu não preciso me envolver no outro. Mas quando eu falo do Ministério Infantil e os departamentos relacionados a esse ministério, nós precisamos compreender que os departamentos não são independentes. Todos eles fazem parte de algo maior, que é o Ministério Infantil com as crianças. Nós já aprendemos que ministério é um trabalho e o Ministério Infantil é todo o trabalho dentro da igreja voltado às crianças. Então, quando eu falo do Ministério Infantil, ele é um único, ele é todo o trabalho voltado às crianças dentro da igreja. Quando eu falo de departamentos, os departamentos são segmentos desse ministério. Então, eles são segmentos do Ministério Infantil que vão desenvolver trabalhos diferentes. Então, quando eu faço parte de um departamento que é relacionado ao Ministério Infantil, isso quer dizer que nós estamos interligados uns aos outros, trabalhando em favor das crianças. Então, por isso, dentro da igreja, não importa se você faz parte do departamento de ensino, do departamento de louvor, ou se você faz parte do departamento de recreação e eventos, você deve estar, entender e compreender que todos trabalham numa mesma finalidade e deve haver uma mútua ajuda, um ajudando o outro para melhor desempenhar o trabalho com as crianças. Então, primeira coisa que precisamos entender nessa aula, o ministério infantil dentro da igreja, ele é único e os departamentos são extensões ligadas a esse ministério infantil. Então, o departamento é uma extensão do ministério infantil com uma missão e finalidade específica. Então, cada departamento tem uma missão e finalidade específica. Pastor, por que precisa, então, dentro do ministério infantil, criarmos vários departamentos? A finalidade é duas. Primeiro, aliviar a sobrecarga. Então, se nós tivermos grupo de pessoas fazendo coisas diferentes, atividades diferentes voltadas às crianças, ninguém vai ficar sobrecarregado. Então, vai aliviar a sobrecarga. E outra coisa importante é que nós vamos conseguir fazer trabalhos diferentes com as crianças. Então, não só o culto infantil ou só o ensaio para o grupo de louvor, mas você vai conseguir desempenhar vários trabalhos diferentes dentro da igreja voltados às crianças, promovendo o seu crescimento espiritual e o seu crescimento físico. Então, isso vai ajudar bastante as crianças. Então, isso é muito importante. Então, nós já aprendemos que o Ministério Infantil dentro da igreja ele é único, o departamento eles são vários, mas todos ligados a esse único Ministério Infantil. Então, todo mundo, não importa o departamento, faz parte do Ministério Infantil e esses vários departamentos têm a função de aliviar a sobrecarga das pessoas no Ministério Infantil e desempenhar várias funções diferentes. Pastor, quais são os departamentos que eu posso ter dentro do meu ministério infantil? Quando eu falo sobre esse assunto, muitas pessoas dizem, pastor, mas eu não tenho pessoas suficientes, eu não tenho pessoas que conseguem fazer todos esses departamentos. Eu preciso compreender que, embora não haja agora no seu ministério ou dentro da tua igreja pessoas suficientes, Deus vai mandar pessoas, a tua igreja vai crescer. Então você precisa saber o que fazer quando a tua igreja crescer. Então, quais são os departamentos que vamos ter dentro do Ministério Infantil? Primeiro departamento muito importante, departamento de ensino. Pastor, qual é a função do departamento de ensino?
cuidar do ensino bíblico para as crianças. Então, ele deve trabalhar o ensino bíblico para a criança, promovendo o crescimento espiritual dessa criança. Então, o departamento de ensino, ele vai trabalhar para o ensino bíblico das crianças. O que ele vai fazer? Ele vai organizar o currículo pedagógico teológico para a criança. Então, quando eu falo de organizar um currículo pedagógico teológico para a criança, é ter um planejamento de aulas que vão ser ministradas durante o ano, durante o trimestre, durante o semestre. Muitas igrejas, elas falham nessa área. Eles dizem, não, eu deixo cada professor elaborar a sua aula, elaborar o seu assunto, e ele não tem um currículo teológico pedagógico para as crianças. E o que acontece? Muitas das aulas não são sequenciais, então as crianças têm muita dificuldade de entender aquilo que está sendo ensinado. Muitas vezes as aulas são numa linguagem, num formato inadequado para aquele grupo de criança, e isso vai causar dificuldade. Então, o departamento de ensino, ele vai trabalhar o currículo pedagógico teológico para as crianças. Outra coisa que ele vai fazer, ele vai formar professores, então ele vai promover a formação de professores para o Ministério Infantil, ele vai adquirir materiais pedagógicos para as crianças. Nós precisamos entender que criança não é igual ao adulto, que apenas uma Bíblia supre a necessidade. Você vai precisar de cânticos, de visuais, de dinâmicas, você vai precisar de uma gama muito grande de material pedagógico para poder ensinar as crianças. E isso é muito importante. Lembrando, se as crianças são pequenas, o visual tem uma utilidade muito grande para crianças pequenas. Então, é necessário ter visuais. Então, o Ministério de Ensino vai trabalhar todas essas áreas, elaborar o currículo das aulas, formar professores e adquirir materiais para os professores. Outra coisa importante, promover palestra para pais educadores. Muitas vezes os pais da igreja, ele não sabe como lidar com seus filhos, estão tendo dificuldade de trabalhar com seus filhos. Então, o departamento de ensino bíblico para a criança, ele vai promover palestras, talvez 2, 3 palestras no ano, falando sobre isso, sobre os perigos da internet, como colocar limite, a importância do ensino bíblico para a criança. Muitas pessoas reclamam, dizem, os pais não se envolvem, mas é porque muitas vezes nós não conscientizamos os pais através de palestras. Começa a fazer palestra na tua igreja, orientar os pais, e você vai ver a grande mudança no envolvimento desses pais. Então, esse vai ser o Ministério de Ensino. Outro departamento que você vai ter é o departamento de evangelização e discipulado. Pastor, o que vai fazer dentro da igreja, dentro do Ministério Infantil, um departamento de evangelização e discipulado? Primeiro, é traçar estratégias de evangelização para alcançar as crianças, tanto de dentro da igreja como de fora da igreja. Então, ele vai fazer estratégia de evangelização para trazer aquelas crianças que ainda não estão fazendo parte do Ministério Infantil, vai trabalhar para alcançar as crianças da vizinhança da igreja e trazer essas crianças para dentro da igreja. Então, isso é muito importante, essas estratégias de evangelização. Mas é importante também entendermos que não adianta fazer uma boa estratégia de evangelização e esquecermos do discipulado. Pastor, o que é o discipulado? É o ensino bíblico sistemático numa linguagem acessível às crianças. Então, eu preciso lembrar que eu vou trazer essas crianças e agora vou trabalhar através do discipulado para que essas crianças tenham um crescimento espiritual. Então, ele vai ter um departamento, a gente pode ter um departamento voltado à evangelização e discipulado de crianças. Então, isso é muito importante, que vai organizar estratégia de evangelização infantil e organizar programas de discipulado para crianças dentro da igreja. Então, vai fazer todo esse trabalho. Outro departamento que eu posso ter dentro do Ministério Infantil é o departamento de coreografia. Muitas igrejas usam a dança no culto, usam a dança dentro de uma estratégia de trazer as crianças para a igreja ou envolver as crianças da igreja.
Então, o departamento de coreografia, ele vai fazer o quê? Organizar as coreografias, ensaiar essas coreografias e fazer as apresentações na igreja, talvez no Dia das Mães, talvez no Natal, talvez nos cultos de domingo à noite. Então, ele vai organizar toda essa parte de coreografia com as crianças. Então, eu posso ter dentro do Ministério Infantil um departamento voltado a coreografias. Eu posso ter também um departamento de louvor. Pastor, o que o departamento de louvor ele vai fazer? Ele vai trabalhar tanto com o conjunto infantil da igreja ou com o grupo de louvor. E ele vai selecionar os louvores que vão ser cantados para as crianças, promover os ensaios dessas crianças e suas apresentações, como o de coreografia, também ocasiões especiais, como Dia das Mães, Dia dos Pais, um evento de evangelização nas ruas, ou talvez num culto especial no domingo à noite, ou todos os domingos à noite, mas ele vai fazer isso, selecionar os louvores, ensaiar as crianças e apresentar as crianças para a igreja através do seu trabalho. Então, eu posso ter um departamento de louvor. Outro departamento muito importante é o departamento de integração e recepção. O que ele vai fazer? Ele vai promover a integração das crianças novas que estão chegando à igreja e a sua recepção. Então, um grupo de pessoas que vão trabalhar com essas crianças, talvez uma família que se mudou para a tua igreja, talvez uma criança da comunidade que começou a frequentar agora a igreja. Então, você vai ter um grupo de pessoas que vai dar assistência a essa criança, promover o acolhimento, promover que a criança se sinta bem. Eu me lembro, esses tempos atrás, em nossa igreja, nós estávamos num culto e uma criança veio sozinha, uma criança de 6 anos veio sozinha para o culto. E no momento do louvor, a música estava um pouco mais alta, as luzes estavam apagadas, aquela criança ficou meio assustada. E eu me aproximei dela, chamei alguém e disse, olha, se aproxima dela, porque ela está com medo, porque ela não está acostumada com esse ambiente. E aí fez todo esse acolhimento. Então isso é importante, esse ministério de recepção e integração das crianças. Eu posso ter também o departamento de recepção e integração das crianças. Lembrando, a gente usa muito a palavra ministério, mas o ministério é ministério infantil. Esses são departamentos, então isso é importante. Outra coisa, você pode ter um departamento de acolhimento para as crianças. Pastor, o que o departamento de acolhimento vai fazer? Vai promover o aconselhamento de crianças no ministério infantil. Talvez você está com uma criança com comportamento indesejado, talvez a família está reclamando que aquela criança está muito fechada, está num estado depressivo. Então você vai ter pessoas preparadas nesse departamento de acolhimento para fazer o aconselhamento pastoral dessas crianças e também promover às crianças o acolhimento emocional. Muitas vezes as crianças têm muitas dificuldades de lidar com as suas emoções, talvez no luto, talvez numa separação, talvez numa mudança. Então você vai ter pessoas treinadas e capacitadas para fazer todo esse acolhimento emocional da criança. Então você vai estruturar um departamento de acolhimento emocional para as crianças, é muito bom e importante dentro do Ministério Infantil. Outra coisa que você vai ter, o departamento de eventos. Então um grupo de pessoas que vai fazer um calendário de festas, de eventos da igreja, então Dia das Pais, Dia das Mães, o aniversário da igreja, uma festa de Natal, uma apresentação fora da igreja. Então ele vai ter um departamento de eventos. Esse departamento de eventos, o que ele vai fazer? Organizar o calendário de eventos, ele vai nos lembrar que os eventos estão se aproximando, vai acionar os diversos departamentos para se envolver nesse evento e ele vai trabalhar na arrecadação de recursos financeiros e ele vai trabalhar na organização dos eventos do Ministério Infantil. Então eu posso ter uma equipe só voltada a eventos, um departamento de eventos. Posso ter também um departamento de recreação e esporte. Então, dentro da igreja local, eu posso ter um projeto de evangelização. Aqui na Igreja da Criança, nós temos um projeto de evangelização através do futebol, que tem trazido muitas crianças e adolescentes para a igreja. Então, esse projeto é muito importante. Então, um projeto de esporte
em um projeto de recreação. Então, talvez promover um momento de recreação dentro da igreja com o objetivo de evangelizar crianças. Então, você vai ter uma equipe de pessoas trabalhando no esporte e na recreação. Então, esse é outro departamento. E, por fim, você pode ter um departamento de segurança e proteção à criança. Infelizmente, nós temos visto muitos casos de abuso, muitos casos de depressão por causa do bullying. Então, você pode ter um departamento voltado à prevenção e segurança das crianças. Então, vai trabalhar nesse caso. Se houver um caso que há necessidade da intervenção do Ministério Infantil, num caso de abuso, num caso de coisas que estão acontecendo com as crianças, você vai ter uma equipe preparada para saber lidar com todos esses casos. Então, é importante nós entendermos que para que a igreja faça o seu trabalho integral com as crianças, eu tenho dentro do Ministério Infantil vários departamentos. Esses departamentos vão atuar em áreas específicas, mas sempre com o mesmo objetivo, alcançar as crianças para Jesus. E todos esses departamentos não é para dividir o Ministério Infantil, mas sim para nós fazermos melhor pelas crianças. Então, um trabalhando com o outro e fazendo melhor pelas crianças. Gostou dessa aula? WhatsApp 19 98235 2607. Nós vamos esclarecer todas as dúvidas. E se você ainda não conhece o Centro de Treinamento Barak, nós somos especializados na área da evangelização e discipulado de crianças. Temos muitos cursos para a área infantil. Temos um curso básico de teologia com especialização no Ministério Infantil. Temos um curso que ensina a pregar para criança. Temos um curso de aconselhamento pastoral dentro do Ministério Infantil, se você quer aprender a aconselhar crianças. Temos um curso de integração, de inclusão dentro do Ministério Infantil, quer aprender a trabalhar com crianças com necessidades especiais. Nós temos um curso especial para isso. Temos curso de formação para professores de Ministério Infantil. Você nunca fez um curso de formação? Nós temos isso também. Você quer mais informação? Aqui embaixo vai estar o nosso site. Você pode entrar no nosso site ou entrar em contato pelo WhatsApp 19 98235 2607. Deus te abençoe e compartilhe com o máximo possível de pessoas essa videoaula. Aqui do lado está o link para você se inscrever no canal, se você ainda não se inscreveu. E desse lado você tem a sugestão de outro vídeo para abençoar a tua vida. Fique na paz do Senhor. Amém.